chama a julgamento, agora um processo com destaque da minha relatoria, o agravo regimental no recurso especial 21.01.494, em que é agravante, é um processo que estava na pauta virtual, houve o destaque e foi encaminhado à presencial, tanto o ministro Rogério quanto o ministro Saldanha, na primeira oportunidade que eu trouxe o processo a julgamento, fizeram observações. Eu acabei reexaminando o processo, mas mantive a decisão, chamando a atenção porque um caso peculiar. Aqui se discute aqui o problema da busca e apreensão, se ela é válida ou não, ou seja, na verdade, a causa apresentada pelo Ministério, pela autoridade policial, para legitimar o ato de busca residencial, foi o fato de que, diante da proximidade da polícia, o paciente teria se assustado e corrido para dentro de casa e largado um pacote. E isso, segundo precedentes da nossa turma, poderia justificar a busca e a apreensão residencial. Só que, no caso concreto, e eu trago isso no voto agora com mais clareza, esse quadro fático foi contestado pelo paciente, que diz que, na verdade, ele fala que, na data dos fatos, estava na frente de sua residência para esperar a entrega de um açaí, visualizou os policiais militares. Estava apenas em bermuda, os policiais militares o abordaram e nada de ilícito foi localizado. Durante a abordagem, passou a ser agredido pelos policiais militares em razão do seu histórico criminal. Tocou campainha para buscar a ajuda de sua mãe, sem sucesso, voltou a ser agredido e, por medo, saiu correndo. Subiu no telhado da residência de um vizinho e acabou caindo. Não trazia droga consigo, não comercializa, nem faz uso de entorpecente, não arremessou nenhuma sacola com cocaína, fugiu porque foi agredido pelos policiais militares. Então, acho que, no caso concreto, eu sigo o meu raciocínio, eu acho que estamos diante de um conflito de narrativas, sendo que de um lado é do paciente e do outro dos policiais que fizeram a apreensão. E eu tenho já dito, eu já antecipei em determinadas oportunidades, que, num caso como esse, há a possibilidade da autoridade policial produzir prova, ou seja, se os policiais estivessem utilizando na câmera corporal, toda essa situação estaria sido demonstrada, ou se ele realmente, diante da presença policial, fugiu, jogou alguma coisa fora, ou se foi esse o fato. Como há dúvida, eu entendo que a busca do caminho, no sentido da busca e apreensão não ter sido legítima, e daí todas as provas daí decorrentes também não serem válidas. Então, eu mantive a minha posição em negar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado de São Paulo, com esses acréscimos, em razão, inclusive, das ponderações feitas tanto pelo ministro Rogério Schietti como pelo ministro Saldanha. Ministro Rogério Schietti. Estou de acordo com o voto e até aproveito, senhor presidente, para, mais uma vez, lançar uma espécie de súplica, né, aos governadores dos estados, aos chefes de polícia, secretarias de segurança pública, para que efetivamente implementem essas medidas de inclusão nos uniformes dos policiais de uma câmera, enfim, uma body cam, né, uma câmera incorporada ao uniforme, para que se registrem as operações policiais em geral e, particularmente, essas que têm gerado aqui no STJ uma infinidade de impetrações que acabam sendo, muitas vezes, concedidas por falta de comprovação do que efetivamente ocorreu. Vejam, o habeas corpus, que modificou a nossa jurisprudência para dizer que o consentimento do morador precisa ser demonstrado, não pode ser presumido a partir tão somente de declarações de policiais, quando há uma indicação de que pode não ter sido feita uma declaração voluntária de consentimento para o ingresso da polícia no domicílio. Esse acórdão é de março de 2021. E nós, com muita cautela, no dispositivo do acórdão, estabelecemos que seria bem razoável que, num prazo de 1 ano, até para evitar a responsabilidade civil, administrativa e até penal de quem viola domicílio alheio sem
autorização do morador, ou naquelas hipóteses permitidas, outras pela Constituição. Então, nós fixamos esse prazo de 1 ano para que houvesse tempo para que os governos estaduais provessem as polícias desse tipo de instrumento, né, não só para tornar as medidas mais transparentes e infensas a todo tipo de questionamento, para a proteção do próprio policial e para a proteção da população. E, não obstante, o que nós temos visto é que, salvo um ou outro estado, continuam, alguns até vangloriando-se disso, a não introduzir essa prática administrativa nas corporações policiais. E o resultado é esta enxurrada de habeas corpus que tem chegado aqui ao STJ, e, na maior parte dos casos, como neste, em que há uma dúvida entre as duas versões, a versão trazida pela Polícia Militar, que tem um interesse natural em sustentar a legalidade do ato, portanto, é um depoimento que pode ser enviesado, e, por outro lado, também um interesse parcial do réu, do suspeito, enfim, de negar esse consentimento. Que convenhamos, já temos dito isso várias vezes, é bem improvável que uma pessoa abra as portas da sua residência para policiais militares vasculharem o seu interior à procura de drogas. Então, já passou da hora de os governos estaduais se empenharem efetivamente na implementação desta prática ou deste recurso nos uniformes dos policiais, porque já temos aí, de março de 2021, mais um ano, março de 2022, até agora, 2 anos de omissões, e isso fere a cidadania, fere a transparência dos atos administrativos, nomeadamente os atos de natureza policial, e com reflexos muito importantes nos tribunais que se veem assoberbados de habeas corpus, de apelações, discutindo um tema que poderia ser resolvido se tivéssemos uma documentação segura, transparente sobre essas diligências policiais. Então, fica aqui a exortação e talvez, senhor presidente, como no próprio acórdão constou, talvez esteja chegando a hora de começar a responsabilizar, até penalmente, quem viola domicílio alheio, sob a alegação de que houve consentimento, quando isso não é comprovado de forma efetiva. Talvez precisemos pensar a respeito disso, porque isso já consta como um alerta no habeas corpus 598051. Então, com essas considerações, eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Saldanha. Presidente, eu vou divergir. Veja bem, Vossa Excelência trata o assunto como uma divergência de narrativas, mas tem fatos concretos, né? O paciente concorda que estava na porta da residência, ao ver a polícia, empreendeu fuga e aí vem a divergência. Ele diz que não se desfez de nenhum pacote, a polícia diz que ele se desfez de um pacote que lançou na casa do vizinho. Esse pacote foi apreendido, 62 microtubos de cocaína. E foi um ato de perseguição, né? Então, eu creio que numa situação dessa, e olha que eu tenho uma cautela extrema em relação à questão da invasão de domicílio, porque o domicílio é absolutamente sagrado e tem proteção constitucional. Mas é uma situação de flagrância antes dele entrar no domicílio. Mas essa questão, ministro, me perdoe, existe a duplicidade de versões, né? Essa versão é a trazida para a polícia. Então, o abordado diz que somente foi apreendida a droga após o ingresso da polícia na residência. Não havia, até então... Não, ele jogou na residência do vizinho. Não, mas depois que a polícia entrou e perseguiu dentro da residência. Essa é a questão. E é por isso que o registro em câmera de áudio e vídeo seria fundamental para eliminar exatamente essa divergência. Seria ideal, mas não temos. Nós temos a versão dele e a versão da polícia, que, no caso, está comprovada com a apreensão de um pacote com 62 mas depois que ingressou na residência. Ele jogou, ele só ingressou na residência.
Foi apreendido na casa do vizinho. Sim, mas depois que a polícia entrou no domicílio perseguindo-o, sem nada ter sido apreendido até então. Isso E aí ele é a alega versão que só dele. fugiu. E isso porque- constou, inclusive, da sentença, não é, ministro? E ele alega que fugiu porque foi agredido. Tem isso aí. Que quando houve abordagem, ele ficou onde ele estava. Que essa agressão não foi constatada no laudo de exame de corpo de delito, né? Mas isso aí... Do IML. Isso é nem- bobagem, claro. É uma constatação pericial. Eu reforço meu entendimento que eu tenho muito cuidado com a entrada no domicílio, mas, no caso, temos duas versões, a versão da polícia e a versão do acusado, eu era paciente, né? E a versão da polícia diz que ele teria arremessado quando fugiu. Se ele não estivesse com o flagrante, não teria por que fugir, né? É tal coisa. Vê a polícia e foge, a abordagem se legitima. A meu sentir, né? O ingresso ao domicílio é sempre questionável, coisa que eu não entendo com a mesma relevância do que uma abordagem pessoal. Mas, no caso presente, se desfez da droga, ocorreu e se desfez da droga. A droga foi apreendida, e não na casa dele. Então, ele teria que ter tempo de entrar em casa, pegar a droga e jogar na casa do vizinho com a polícia em seu encalço. Eu acho que, de qualquer maneira, essa cronologia não é tão determinante, mas nós temos duas versões. Ele já tem um histórico de tráfico de entorpecente, o fato análogo ao tráfico de entorpecente, quando ainda era menor de idade. Então, são uma série de circunstâncias que, a meu sentir, me trazem uma verossimilhança maior à versão policial. Mas, tudo bem, eu prefiro ficar vencido nesse caso. Ministro Rissato? Eminente relator. Então, a turma, por maioria vencida, o ministro Antônio Saldanha negou o provimento ao agravo regimental.